A Sanepar é uma ação que está acumulando queda neste ano de 2026. Ao contrário, por exemplo, de Copasa. Sim, muito por conta da privatização. Mas existem algumas situações que podem estar contribuindo para essa queda nas ações de Sanepar e que precisam ser esclarecidas. E é isso que eu quero te trazer aqui nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E é como eu disse, veja só, mesmo com a última alta que nós tivemos na sexta-feira, por conta de bons dados de inflação, mesmo com a alta, a Sanepar ainda acumula uma queda. Aqui, as ações preferenciais. Olhando para as units, a queda é de quase 6%. E como eu disse, Copasa, ao contrário, acumula uma incrível alta de 55%. E a Sabesp, 17%. Portanto, me parece evidente que a Sanepar é posição isolada dentro do setor de saneamento básico na Bolsa de Valores. Isso acaba por gerar uma diferença de precificação considerável. Porque note o seguinte, aqui no Investidor 10, o índice preço-lucro, claro, pegando o passado, está apontando para 9 vezes, que é um múltiplo relativamente baixo. Comparando esse múltiplo de Sanepar com Sabesp, temos uma diferença muito boa. E comparando ainda com Copasa, a diferença fica ainda maior. Em relação a Copasa, a diferença está batendo praticamente o dobro. Na verdade, Copasa está acima do dobro, né? Beirando 20 vezes os lucros. Ao passo que Sabesp, 13 vezes os lucros, quase. Sanepar, 9 vezes. Então você fica se perguntando, cara, o que está acontecendo com a Sanepar? Ainda por cima, quando eu clico aqui em resultados, eu vejo que no histórico de Sanepar, isso nunca aconteceu. Isso o quê? Essa queda no lucro. Olha só que estranho, cara. Quando eu pego aqui 2009, cresceu em relação ao 2010, cresceu de maneira praticamente linear. Só que em relação a 2025, pelo menos de acordo com o último resultado trimestral, tivemos uma queda substancial no lucro. Será que tivemos uma virada de Sanepar? E aqui antecipo o seguinte para você. Entenda que o setor de saneamento básico vive um momento muito específico aqui no Brasil de fortes investimentos, fortíssimos, a tal ponto de recentemente a Egea, lá da Itaúsa, ter feito uma subscrição, e a Itaúsa vai fazer um grande aporte de capital, a Iguá Saneamento ter batido um nível de alavancagem financeira extremamente elevado, e isso tem se tornado uma constante. Sabesp também com um nível de alavancagem financeira, ou seja, de endividamento alto, Copasa não é diferente, e a Sanepar, até então, estava com um nível de alavancagem baixo, abaixo de 1 vez EBITDA, mas isso por conta do precatório que havia ingressado no caixa da companhia em 2025. E antes disso, tinha ocorrido um registro contábil de lucro. E isso fez o lucro de 2025 ficar esticado. Acontece que, em relação a esse precatório, tivemos atualizações não favoráveis aos acionistas da Sanepar. Olha só aqui esse fato relevante, publicado pela Sanepar no dia 23 de junho de 2026, dizendo que a AGEPAR, que é a agência reguladora, a autarquia que regula o setor, as empresas de serviços públicos no Paraná, deliberou sobre a nota técnica número 2/2026. E essa nota manteve o entendimento da nota 1/2026, determinando que a totalidade do montante originário do recebimento precatório federal, líquido de tributos e honorários, seja integralmente destinada aos usuários da Sanepar para fins de modicidade tarifária. Então não teve alteração, isso já era previsto, inclusive. Algo muito similar aconteceu quando a Copel ganhou contra a União por conta de indébito tributário, que a gente fala, ou seja, quando você paga tributo sem dever de fato. E aí, conforme foi deliberado aqui pela AGEPAR, a destinação será de 50% para investimentos não onerosos, ou seja, eu vou investir esse recurso sem receber nada em troca, né? É uma doação, por isso não oneroso, só que na forma de investimento, e de 50% para desconto nas faturas, com aplicação de desconto de 25% na tarifa mínima, estabelecida na estrutura tarifária, linearmente a todos os usuários, nos seus respectivos segmentos. Ou seja, basicamente vai ser 50% investimento sem retorno e 50% para reduzir o valor das tarifas. A Sanepar, obviamente, na defesa dos seus acionistas, discorda desse posicionamento e informa que vai continuar discutindo, mas eles mesmos sabem disso, que não vão conseguir alterar isso aqui, muito provavelmente. E aí você poderia me perguntar por que eles não vão conseguir alterar isso aqui? Porque quem suportou a incidência tributária, na prática, não foi a Sanepar. Por mais que, legalmente,
ela seja considerada o contribuinte de direito do tributo. No final das contas, o que importa é quem sofreu o encargo, não quem está na lei como responsável por pagar o encargo. Quem sofreu foi o usuário do serviço público, porque na fatura, quando chega a fatura para você pagar, ali já tem o valor dos impostos. Então, é o usuário que acaba pagando. No final das contas, você poderia dizer, pô, então por que entraram com a ação? Pois é, quando alguém entra com a ação, tem os riscos. E aí, eventualmente, um advogado ou um cônjuge de advogados tem entendido que aqui há uma pequena probabilidade da gente ganhar algum dinheiro com isso. A Sanepar ganhar algum dinheiro com isso. Então, vale a pena entrar com o processo. E também tem os honorários ali, né? O pessoal ganha algum dinheiro, enfim. Mas a Sanepar, a princípio, não vai ganhar nada com isso. E aí, em virtude dessa manutenção de entendimento contrário à Sanepar, ela soltou outro fato relevante que acabou assustando o mercado no primeiro momento, que foi o seguinte, que a Sanepar, por meio do seu conselho de administração, deliberou pela não distribuição de JCP, referentes ao primeiro semestre de 2026. Por que isso aqui assustou o mercado? Porque, teoricamente, esse seria o momento em que a Sanepar iria destravar o JCP que costumeiramente ela distribui. Só que ela decidiu não fazer isso nesse primeiro momento. E aí ele esclarece, embora a declaração semestral de proventos seja uma prática reconhecida pelo mercado, a distribuição antecipada de JCP constitui uma prerrogativa da administração e não obrigação legal. Então houve aqui uma quebra de expectativa. Seria o equivalente, claro, com as devidas ressalvas, a um fundo imobiliário, por mais que não tenha obrigação legal de pagar mensalmente, falar o seguinte, olha, a gente só vai pagar semestralmente daqui em diante, depois de ter um passado ali, um histórico de pagamentos mensais. É uma quebra de expectativa. E se eu quebrei a expectativa, eu sou, entre aspas, punido por isso. E isso geralmente vem no preço. E o motivo disso aqui, basicamente, foi a decisão da AGEPAR, como citado aqui pela Sanepar. Então fica evidente que eles querem esticar um pouquinho, tentar um pouco mais, porque daí se eles conseguirem morder alguma coisa, o que é improvável, mas se eles conseguirem, aí eles fazem uma declaração já prevendo dividendos extraordinários. E aí o que acontece? Insegurança jurídica é um problema, porque, como eu falei, inicialmente a Sanepar lançou, isso é obrigatório, porque entrou dinheiro no caixa, lançou a quantia do precatório de 4 bilhões no seu caixa e no registro contábil. Lançou como lucro extraordinário. E aí eu tive que pagar impostos. E isso reduziu meu nível de alavancagem financeira por uma entrada extraordinária de caixa. Em um ambiente atual de muita alavancagem financeira no setor de saneamento, por conta das metas de universalização previstas no marco do saneamento básico aqui no país. Então você tem que fazer toda essa linkagem. E aí o que diz a Sanepar? Diante de um futuro possível registro contábil complementar no passivo regulatório, ou seja, primeiro entrou como lucro, agora vai virar o quê? Um passivo, uma obrigação. Esse dinheiro vai deixar de ser meu. No caso, Sanepar. O Conselho rejeitou a proposta de crédito de JCP aos acionistas, sendo a decisão tomada em caráter prudencial. Sendo sincero, isso aqui é correto. Por mais que seja ruim, seja amargo para o acionista, eu sou acionista de Sanepar, é uma posição relevante na minha carteira que você acompanha na área de membros, inevitavelmente eu teria que agir aqui com cautela, senão eu vou distribuir um provento diante dessa imprevisibilidade toda. E depois? E se eu acabei distribuindo um provento que não deveria? Porque a empresa vai ter esse passivo e a alavancagem financeira vai se alterar para cima, vai piorar. Então, eu não vejo essa decisão de suspender o JCP como algo ruim, mas sim como um remédio necessário. Mas o que acontece é o seguinte, empresas de utilidade pública como Sanepar, empresas do setor elétrico, basta que essas empresas reduzam os seus proventos, isso é suficiente para que as ações caiam. Sabe por quê? Porque a renda, o dividendo, o JCP, é um fluxo de caixa para o acionista, é um dinheiro que vai para o acionista, dinheiro no bolso. Isso reduz o risco, isso facilita ter uma taxa interna de retorno mais alta. Quando eu mudo isso para pior, a ação tem que cair. Existe, sabe aquele modelo de dividendo descontado, o modelo de Gordon? Ele considera como fluxo de caixa para o acionista o dividendo. E de fato, para o acionista em si, especialmente o minoritário, é o dividendo. Se esse D1 lá do modelo de Gordon cai, porque a empresa suspendeu o pagamento de provento, no final das contas, se a minha taxa de desconto não caiu, o preço tem que cair. O preço tem que cair. Então é assim que funciona. Agora, para quem investe de fato a longo prazo, isso muda muito pouco, já que é algo pontual. Afinal de contas, vamos pensar o seguinte, em todos os anos a Sanepar vai receber um precatório, vai discutir um precatório dessa magnitude? Claro que não. É algo extraordinário. Então, quem vende as ações por conta de um evento extraordinário, ou também quem compra por um evento extraordinário, provavelmente está cometendo um erro. A não ser
queira fazer um trade rápido. Para longo prazo isso não funciona, porque o evento extraordinário não altera o fundamento econômico de longo prazo de uma companhia. E o fundamento econômico de longo prazo é basicamente a sua geração de caixa acima do custo de capital. Esse precatório alterou de alguma forma a geração de caixa, o potencial de geração de caixa a longo prazo da Sanepar? Não, do nada. E aí, aquela queda de resultado que pode gerar um pouco de desconforto. Bom, para isso você tem que olhar o que aconteceu no resultado. E o que aconteceu? Se você só pega destaque, está lascado. O que aconteceu foi o seguinte: lucro líquido caiu 70,8% para 352 milhões de reais. Quando você vê uma queda tão forte assim no lucro, volte um pouco no tempo, para isso a ferramenta do Investidor 10 pode te ajudar. E que eu quero dizer com voltar no tempo? Pega aqui embaixo, ó, aqui você tem uma visão do resultado anual, mas pega no trimestral e dá uma olhada no lucro trimestral comum da Sanepar. Dá uma olhadinha. Ó, vou pegar aqui 2024. Não, você pode voltar em 2025, já fica evidente, ó. 260 milhões, 240 milhões. Vou voltar para 2024. 370 milhões, 379 milhões. Veja que em relação a esse lucro de 352 não há tanto distanciamento. Então por que a empresa reportou um lucro de 1,2 bilhão? É pelo motivo que eu falei. Esse lucro extraordinário, ele foi assim, por quê? Porque justamente no primeiro trimestre de 2025, a Sanepar foi obrigada a fazer como registro de lucro o precatório que foi recebido, que agora vai virar um passivo. Então, no final das contas, se eu não tivesse esse item não recorrente precatório, meu lucro não teria caído dessa maneira. É só você olhar aqui para a receita líquida. Ó. A receita cresceu no período. O que é esperado na Sanepar? Tem o reajustamento. Tem a revisão tarifária periódica. É isso. Mas um problema que a gente tem são os investimentos crescentes, necessariamente para cumprir com a meta de universalização. Esses investimentos cresceram quase 21% e eu estava com uma alavancagem financeira folgada por conta dessa entrada de caixa extraordinária, mas agora eu vou ficar sem isso. Então, em caráter prudencial, eu não pago esse JCP semestral. Veja que a alavancagem financeira no primeiro trimestre de 2025 estava em 1,5 vezes EBITDA. Isso aqui vai saltar para mais de 2, 2,5, mas algo muito próximo que está acontecendo com as empresas de saneamento na Bolsa de Valores. Veja que quando eu pego aqui no próprio release da Sanepar, a comparação do lucro líquido, olha só, o lucro reportado no primeiro trimestre de 2024 foi de 379 bilhões, está aqui. A variação desse lucro em relação ao primeiro tri de 25 foi de alta de 218%. Então, primeiro você teve um item extraordinário inflando o lucro líquido e depois você teve esse mesmo item gerando uma queda expressiva no lucro líquido. Isso não importa. No final das contas, a receita cresceu a taxas aqui que a gente espera, acima de 6% ao ano. Veja aqui, se você não considerasse os itens não recorrentes do primeiro trimestre de 2025, você teria um lucro ainda maior, claro, mas consideravelmente inferior ao que foi reportado, de 424 milhões. Um dos motivos para essa diferenciação aqui, mesmo excluindo os itens não recorrentes, está aqui nesse crédito oriundo de plano de demissão voluntária, programa de participação de resultados e outros itens aqui que não são tão relevantes para o operacional. Por isso que eu prefiro olhar, a fim de não considerar esses itens, para o EBITDA ajustado por itens não recorrentes. Esse EBITDA saiu de 816 milhões de reais para 843 milhões de reais, de tal modo que o EBITDA cresceu 3,34%. Não cresceu na mesma medida da receita, isso é negativo por hora, mas teve um leve crescimento. Então a Sanepar pode não estar assim com fundamentos super fortalecidos, especialmente por conta de aumento de endividamento, despesa com juros, mas o EBITDA está crescendo pelo menos 3 a 4% e a receita 7%. Após esse ciclo de investimentos tão agressivo, a tendência é que a gente tenha a possibilidade de travar mais dividendos no futuro. Portanto, eu não me preocuparia com o Sanepar nesse momento, com o que está acontecendo. Eu não me preocuparia. Sendo assim, basicamente, é um movimento de curto prazo do mercado que só está olhando para essa suspensão de dividendos e concentrando seus recursos nas outras empresas de saneamento, especialmente a Copasa. Lembrando que Copasa, com esse múltiplo aqui, a Itaúsa não quis comprar. A Itaúsa não quis pagar nem R$ 49 por ação. A Equatorial aceitou, mas enfim, já é um preço que acima de R$ 50 já é um preço bem questionável, dado o custo de capital atual no país. E agora está quase R$ 70, indo para 20 vezes os lucros. A tendência é, de fato, você ter um dividend yield dificilmente que supere 4%. Ah, Luan, mas já vale aporte hoje em Sanepar nesses preços? Olha, eu fiz um vídeo para os membros do canal falando sobre aporte grande e aporte pequeno. Trouxe ali até um critério objetivo. Convido que você conheça a área de membros para ter acesso a esse vídeo e também a nossa planilha de preço teto para você ter uma ideia de qual é o valor justo hoje que eu entendo de Sanepar. E isso é atualizado a cada trimestre. Teremos agora
a temporada de resultados do segundo trimestre de 2026 e a gente eventualmente pode atualizar esse valor, porque a empresa é um organismo vivo, entre aspas, obviamente, mas é vivo no sentido de o seu valor de longo prazo se alterar de acordo com os seus resultados. E esses ajustes são importantes tanto para que eu não subestime demais o valor de uma empresa, quanto para que eu não superestime o valor de uma empresa. E assim consiga estabelecer uma margem de segurança para não pagar caro demais, mesmo em relação a bons ativos. Portanto, de novo, eu te convido a conhecer a área de membros. Lá você tem planilha de valor intrínseco das ações, tanto daquelas que estão na minha carteira e aquelas que eu mais gosto ou acompanho. Você tem vídeos exclusivos para membros, já são dezenas, centenas até. Você tem ali acompanhamento da minha carteira pessoal de investimentos e postagens exclusivas. Para além disso, você ainda tem a comunidade de formação Vira Invest, mas aí é um link externo, é uma assinatura externa ao YouTube. O link está aqui embaixo se você quiser conhecer. Que aí você tem acesso também ao meu curso Formação Mira Investing e outros conteúdos além dos meus relatórios de análise. Então conheça, você pode testar tanto o YouTube quanto a comunidade FMI pelo período gratuito. E se você testar e não fizer sentido, é só cancelar, tá tudo certo. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o que está acontecendo agora com a Sanepar. Isso te preocupa? Você tem alguma consideração? Eu gosto de ler os comentários, que eventualmente vocês me trazem alguns insights, ideias de vídeos. Comenta aqui embaixo. Fui!